Muito importante a gente falar sobre o período intenso energético que a gente está passando, sobre a astrologia. Eu não sou uma estudante de astrologia. Eu tento compreender, eu assisto conteúdos de pessoas que estão dentro para entender ao menos o momento que a gente está passando. E eu quero saber de você se você está percebendo nesses últimos dias, entre esse último eclipse se preparando para o próximo, essa sensação louca de absorver tudo do seu passado como se fosse uma verdade absoluta, é como se fosse uma revisitação. Eu compreendo que os eclipses que estão acontecendo, eles são muito fortes nas minhas casas astrológicas. Eu sou uma virginiana com ascendente em peixes, então o próximo eclipse vai ser em peixes, já dentro da época solar de virgem, que são os opostos complementares. E assim, eu tô tomando tanto solavanco, de coisas que eu tava sustentando há 4 anos. Assim, 3, 4 anos. E me veio uma clareza de coisas que eu tô segurando e sempre falando em ser desapegada, desapego, parará, pararó, mas coisas que estavam profundamente cavucadas no meu inconsciente, que vieram à tona primeiro como se fosse a minha próxima verdade, como se fosse para eu sustentar isso para o futuro a longo prazo. E agora, próximo a esse eclipse que vai abrir tudo de uma vez e limpar, tá ficando claro que não, que eu ultrapassei assim, limites meus absurdos, que eu me coloquei dentro de, não do que eu vivi agora nesses últimos anos, mas o que eu acreditava no meu inconsciente sobre o meu passado. E relacionamentos, família, enfim. Quero muito saber das pessoas como que elas estão passando esse momento. Porque está sendo disruptivo na minha vida. Hoje eu fui abrir os meus certificados antigos e eu comecei numa choradeira, como se eu estivesse morrendo. Mas, mano, essa porra é ilusão, é só papel, sabe? E eu comecei esse vídeo pra gente falar sobre integração. Porque o convite é sobre isso. É para gerar uma integração de todas as pessoas, todos os avatares, todos os seres que você já foi, numa versão mais autêntica, numa identidade mais clara. E não na separação. E trabalhando com isso, é óbvio que não me coloca num lugar de mais maestria, porque muitas vezes eu vejo que esse trabalhar com isso é óbvio que é só sobre mim, sobre o meu processo, sobre a minha busca por ferramentas para me ajudar, a me integrar, a me limpar, a me curar, a me elevar. E agora, diante a tamanha clareza desses processos na minha vida, e eu entendendo quantos karmas eu estava sustentando e agarrando até aqui e querendo levar eles para a próxima vida, quantos ciclos eu repeti e tomei pancada, eu vejo que todo mundo passa por isso. Mas o quanto a gente quer estar claro de frente a isso. Sabe aquela pessoa que você sempre volta atrás para mandar mensagem, trocar uma ideia? Aquele lugar que você sempre volta, aquela situação que você sempre ameniza, aquela desculpa que você sempre dá? É a porra do teu karma. E é difícil, né? É desafiador falar assim, então tchau, acabou. Porque a gente acha que é tudo, menos isso. É uma cegueira, assim, surreal. É um nível de véu, de ilusão. E adoece, adoece. Então esses eclipses, agora a gente tá num corredor vazio entre um eclipse e o outro. E é como se estivesse aparecendo um telão. Sabe aquela piada que a gente faz quando a gente morrer? Se Deus colocar um telão, você não quer estar lá pra ver? É isso que tá acontecendo essa semana. O telão tá rodando. Só que só tá você na sala. E você vai ter que arcar com tudo isso de uma maneira emocional, que você não se culpe, não se machuque, não se lasque mais. A hora da integração é essa, de você olhar e se perdoar, e se entender, e se compreender, e aceitar, e tá tudo bem. Dá pra fazer diferente, segue o baile, não vou me justificar, não vou falar nada, vou só seguir, sabe?
E eu tô sentindo essa vibração muito intensa. Tô com novas oportunidades, assim, acontecendo enxurrada essa semana na minha vida. Colocar bastas e limites. E saltar para aquilo que está disponível para mim, sabe? Você deve fazer o mesmo. Salta para aquilo que você sabe que está disponível para você. Pare de lutar contra. Se não está disponível, você está querendo fazer o negócio acontecer, fazer acontecer, fazer acontecer. Eu tentei muito. E não está disponível, então eu vou pro planeta, pro universo, vou dar o salto quântico que está aberto, que está disponível, que está pronto, que está livre, que está em todos os aspectos, tá? Financeiro, profissional, amoroso. é, o familiar é mais um estado, né, consciente. Conversas que mudem a forma de olhar para as relações, porque não existe uma outra família de origem aqui, né, na Terra, a base nossa, ancestral aqui. Então, esse papo de só tentar mudar a consciência no lugar que você tá, nem sempre dá certo, não dá. Você não consegue mudar mesmo. Não sei, e tá tão engraçado porque eu tô vendo tudo que eu falo acontecendo pela primeira vez, sabe? É um estado de despertar, assim, muito pancada.